Estamos de volta com o Seleção Sport TV, já de cafezinho tomado, todos prontos para retomar aqui os trabalhos com uma informação, hein? A Federação Paulista anunciou que Jadson não será julgado. Desculpa, o Jadson não vai ser julgado porque não tem que ser julgado. Quem não vai ser julgado é o Fagner. Pelo seguinte, o tribunal só se reúne às segundas. Tem um jogo da final nesse domingo, um jogo da final no outro domingo. Então só tem uma segunda para julgar o Fagner, que é feriado, dia do trabalho. Dia 1º? Nossa. Então não tem julgamento. Ai, que maravilha. Quando o Fagner Como eu gosto de casuísmo, viu? estiverem em condições de ser julgado, o campeonato já terá acabado. Inclusive, na segunda seguinte, é a festa do Campeonato Paulista. É bem provável que o tribunal não se reúna também nesse dia por causa da festa. Só 2018 agora. Então, Por causa desse lance, fora do punição no jogo, Campeonato Paulista só para 2018. não registrado em súmula. Mas registrado em vídeo. Deixando claro que os dois teriam que ser julgados, Sim. né? Para mim, Mas quem continua no campeonato é o Fagner, né? Sim. Por isso que a gente está abordando aqui a situação dele. mas poderia ser uma pena para pagar no campeonato do ano que vem, enfim. Não, isso ainda vai acontecer. Sim, mas aí Não não vai interessa acontecer. mais, a gente está falando desse campeonato. Eles serão julgados e cumprirão pena no ano que vem, se ainda estiverem disputando o Campeonato Paulista, se ainda estiverem... Acho legal que a Procuradoria do Tribunal faça isso, no STJD também se faz isso, mas acho legal que se faça sempre. Porque não pode cair no casuísmo, né? De vez em quando a gente viu, de vez em quando a gente enquadra. E se você fizer isso sempre, você pode criar sérias distorções dentro do campeonato. Mas, Lino, o que complica é que no Brasil tem que ter o tribunal, né? Tem que armar todo aquele circo, tem que ter toda aquela... Isso aí bastava você ter um comitê disciplinar da própria federação que Rapidamente. que na você vai lá e segunda-feira, resolve. depois Pronto, acabou, desse jogo aí, já exatamente, teria divulgado. Calma, gente, peraí, vocês talvez não tenham refletido muito bem sobre o assunto. Um dos grandes méritos da justiça desportiva brasileira é que ela consegue dar amplo direito à defesa. Ela não tem nenhum tribunal de exceção com 3 caras sentados dentro de uma sala que ficam caneteando todo mundo. Ela chama provas, ela chama testemunhas, ela dá direito de defesa, os atletas, se preciso, arrolam testemunhas também, ou dirigentes, ou quem esteja sendo punido. Mas a justiça desportiva brasileira, ela é correta. O problema dela... Já refleti e discordo. Desculpa, não é falta de O problema é reflexão, o não. tempo Eu não concordo processual. O problema é que Não, é uma os tribunais piada. demoram É uma para se piada a reunir, justiça eles deveriam desportiva. ser mais rápidos, Não tem nada de seriedade. Eu acho que a nossa justiça desportiva evoluiu bastante. Olha a qualidade dos julgamentos Mas que a por gente que não tem seriedade, Porque Sérgio? não tem seriedade porque muitas vezes a gente vê 200 jogos, né? Um ano, aí efeito suspensivo, 2 jogos. Né? Quer dizer, é uma justiça desportiva que vai lá no pico, na hora de fazer a média, né? A primeira decisão geralmente é rigorosa, olha como nós somos fortes. Né? Aí daqui a pouco míngua, porque vem Lino, sabe por que eu Mas discordo? É o sem seguinte, ela. a justiça desportiva, em outros países, ela serve, Maurício Noriega e Paulo Massini já estão conosco, vão poder participar desse papo, ela serve para casos em que a defesa é necessária. Não tem nenhuma defesa necessária nesse caso. Um pisou no pé do outro, um provocou o outro, acabou. Isso aí não tem atenuante, você não precisa de advogado, tribunal, promotor. Podemos discutir casos. Você não precisa. O que teve, por exemplo, vou te citar o exemplo de lá, de onde eu acompanhei. Eu sei que tem internauta que reclama que eu falo muito de futebol inglês, mas enfim, foi lá que eu acompanhei um pouquinho mais de perto. Lá tem um funcionário da federação, tem a federação na segunda-feira divulga a lista dos punidos. Mas casos como o do John Terry, por exemplo, que cometeu um ato racista, esses vão a julgamento. Nesses o atleta precisa ser ouvido. O problema é que no Brasil se julga tudo. No Brasil, as pessoas vão julgar com bases no que já está na súmula do árbitro e que as câmeras de televisão já estão mostrando, se o caso do Fred foi agressão ou se foi lance violento. Aí tem tribunal, você monta todo o circo, tem um juiz, tem um promotor, tem um advogado, para discutir o que a gente está vendo, o que é um lance de jogo. Não, tudo bem, mas eu Eu acho que isso é o pode que ser... não faz sentido. Pode O ser. tribunal deveria ser poupado para casos realmente importantes do futebol, em que realmente se precise dar o direito de defesa. Qual o direito de defesa que você vai dar aí? É o quê? O cara disse que minha mãe não é homem, aí por isso eu pisei nele? É um pisão. Isso está fora das regras do jogo. O árbitro não viu, a Câmara denunciou, pune o cara. Não sei se eu estou sozinho nessa, se o Massimo, Não, estamos juntos. o Noriva, ou se o Lino está sozinho, de repente tem... Lá em São Paulo tem alguém indo também nessa linha. Diga, Massini, diga, Noriva.
Boa tarde aos amigos. Eu quero dizer que eu tenho muitas reservas em relação a esse tipo de julgamento por imagem, porque ele acaba sendo seletivo. Ele acaba... aconteceram situações, e vão acontecer sempre, parecidas com essa, as dezenas nos jogos. E a gente reduz o julgamento, ou possível julgamento, a uma situação que foi captada ou não por uma câmera de vídeo. Acho que isso valeria se fosse um caso extremamente grave, uma agressão violenta, que machucasse, uma briga, uma pancadaria que você tivesse. Por isso que eu vejo com reservas. Acho, em relação a outros casos que aconteceram também, né, em que há uma participação, não sei se é participação ou envolvimento, o termo certo, Barreto, da mídia em relação a isso. Você viu naquele jogo, fulano forçou o terceiro cartão amarelo para não disputar a próxima partida. Isso precisa ir a julgamento? É um fato que precisa ser levado a um tribunal para gerar uma situação que também envolve um monte de holofote e tudo mais. Eu vejo com muitas reservas essa interferência, não sei também se é interferência o termo, mas essa participação de imagens captadas e trazidas à tona depois do jogo para que seja levado a julgamento. Não acho que seja válido, porque essas imagens são absolutamente seletivas. Elas não pegam tudo o que aconteceu no jogo e deixam principalmente o árbitro numa situação extremamente desconfortável. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Nori. Pegando o caminho que o Nori adotou, no Brasil, os tribunais, eles refletem o país. Então, quanto mais dinheiro, quanto mais recurso você tem, mais condições você tem também para se defender ou para entrar, buscar um direito que você tem na justiça, né? Infelizmente, ela não é igual para todos como deveria ser, né? Diante desse quadro, eu me lembro de um quadro que tinha nos Trapalhões, na década de 80, em que o Didi falava dos olhos azuis do ministro da desburocratização. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que tinha esse quadro do Didi dos Trapalhões. Então, assim, num país como o nosso, com tanta desigualdade que sai da sociedade e vem para o futebol, porque é normal, o futebol reflete, o STJD tem camisa, tem peso, as camisas pesam, o peso não é igual para todos. Então, amigo, não precisava nada disso. Concordo, acho que um ou dois ou três pessoas, talvez indicados pela OAB, outro por qualquer outro órgão que tenha respaldo da sociedade para decidir, né? Decidiu, acabou. Agora, um caso mais grave, né? Uma briga generalizada, caso de racismo, enfim, aí sim você pode ter um tribunal para ouvir os dois lados. Agora, fora isso, gente, não tem a menor necessidade de ter um STJD com vários que lá estão, né? Vivendo do futebol e não para o futebol. O Paulo Massini, o Ministério da Desburocratização já é por si só uma coisa muito brasileira, né? Você cria um órgão para acabar com a burocracia. De 1979 a 1986, enquanto existiu, ele teve 3 ministros: Hélio Beltrão, João Geraldo Piquet Carneiro e Paulo Lustosa. Lembra de qual? Lembra de algum desses aí, não? Não, o Hélio Beltrão, sim. Quem é que tinha os olhos azuis? André Beltrão? Não, Hélio. Hélio Beltrão. Hélio Beltrão. Hélio Beltrão. Eu não sei, eu não lembro. Eu lembro que o Didi fazia uma brincadeira com os olhos azuis do ministro da desburocratização. Talvez, não sei. Ainda existe o Ministério da Não, existiu até 86. Agora, qual burocracia ministro que tinha venceu. olhos azuis, a Wikipédia ainda não informa. Isso aí vai precisar evoluir um pouco. Mas enfim, acho que a ideia é essa. Acaba com isso, gente. Pelo amor de Deus. Mas falando em desburocratização, a tribunalização do futebol brasileiro também traz a burocracia. Porque o Ministério o tribunal precisa se reunir, aí precisa ter um tempo para isso, aí só se reúne uma vez por semana e aí acontece isso.
Mas as questões O jogador que são não vai ser técnicas, julgado. as questões que são técnicas, elas são resolvidas pela súmula, os cartões, as punições automáticas e tudo que você precisa aplicar para cada atleta. Os recursos é que podem ser julgados pelos tribunais, e eles são julgados. O tamanho dos nossos tribunais pode ser discutido, mas o modelo de justiça desportiva que a gente tem, eu não acho ruim, eu acho mal executado. Eu acho mal utilizado, acho uma justiça desperdiçada em alguns momentos porque se protela, porque se demora, porque um cara é punido, o cara comete a infração no domingo ou algo que precisa ser julgado, vai ser julgado 15 dias depois, e aí quando ele recebe a pena já faz pouco sentido. E o impacto dela também é mínimo. Você favorece o time errado. Não, e outra... Que é o seguinte, o cara foi expulso, eu já acho que tem uma arbitrariedade nisso aí. O cara é expulso num jogo e outro time é favorecido pela expulsão dele, porque o cara vai cumprir a suspensão automática. Eu já disse aqui algumas vezes, eu sou contra esse tipo de punição. Eu acho que o jogador tem que ficar afastado se cometer um ato extremamente violento, se cometer um ato racista, se cometer alguma coisa muito grave. Mas, enfim, pulando essa parte, já que está na regra, o Fagner, por exemplo, não foi nem expulso, mas poderia ter sido suspenso por causa desse lance. Não vai ser suspenso contra a Ponte Preta, que é quem deveria se beneficiar desse lance. Quem vai se beneficiar de uma possível expulsão é o adversário do Corinthians na primeira rodada do Campeonato Paulista de 2019. Porque até o internauta perguntou se serve para o Campeonato Brasileiro. Não, né? De 18. Tem punição que é cumprida no próximo campeonato. Barreto, não, mas a Federação Estadual e Nacional não. Deixa eu só pegar um ponto que o Noripe abordou ali, que eu não concordo, que é a questão de você, em nome da isonomia, né, já que você não pode ter o imenso Big Brother, né, todas as câmeras em todos os lugares, né, não dá para ter isso, né, então é melhor não ter nada. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que se aproximar da mais bem feita justiça possível. Assim né? como o radar de velocidade não flagra o excesso de velocidade em todos os lugares da estrada, só onde ele está localizado. Você pega, por exemplo, o Tassotti na Copa de 94, cotovelada no Luiz Henrique, né? Foi isso? Sim, né? Luiz Henrique saiu sangrando, coisa e tal, etc. Né? Aquilo lá é um assinte, é um negócio flagrante, né? Aquilo precisava ser coibido. E eu acho que tem também, no momento que você pune um jogador covarde, como foi o Fagner, como foi o próprio Cueva, os dois foram covardes, né? Eu acho que você acaba impedindo que outras covardias sejam cometidas em campo, já que todos passam a saber, olha, tem câmera, né? Se eu fizer isso, de repente, eu posso pegar um gancho enorme, né? Então, a punição também tem esse efeito educativo, é o que eu penso. O ponto é esse, né? Você não deixar passar em branco uma situação como essa, né? E a gente vê que há o desrespeito dos dois, do Cueva e do Fagner, para a gente se ater especificamente nesse caso dos dois, mas que você julgue da maneira que for, mas até entendo que deveria ser exatamente com uma espécie de um comitê, né, que facilitasse e agilizasse o processo todo, para que não se envolvesse todo esse circo. Então você rapidamente julga, pune, se tiver que punir, mas não deixa passar em branco, né? Você não deixa... Mas eu estou de acordo com... São pesos e medidas. Com o Noriega. Claro. Nem todos vão ser... Tem ali um percentual de injustiça, evidente. Sim, concordo. Evidente. E vocês acham que esse lance é para punição? Para pegar o Fagner agora, o Cueva também suspender, tirar de jogo? bola ali, isso é ridículo, velho. Aquilo ali eu acho que é um Não, eu não acho que isso é coisa de futebol. Se o juiz tivesse visto, ele seria Isso expulso? não é coisa de futebol. Se o juiz tivesse visto, sim, mas Então é coisa do punição. campo de jogo. É punição. Não, eu não acho não correto, é eu não estou coisa- aprovando. É que você Não permite, é uma você abre o coisa leque, legal. né? Você abre o leque, né? Acaba abrindo precedente para coisas... Tomara que a gente chegue O nesse objetivo grau. desse tipo de denúncia é fazer com que seja punido o jogador que não foi flagrado pelo árbitro praticando um ato cabível de expulsão. Eu estou errado? Estou interpretando errado? Eu Sabe acho que que eu acho que é algum mais tipo de punição preocupante? cabe. Oi, peraí, quem chamou? Eu, Barreto, sabe o que eu acho que é mais preocupante e acho que é mais grave? Eu não quero individualizar a questão, porque infelizmente aí eu acho que os dois estão errados. O Cueva e o Fagner estão se pegando desde o começo do lance. O árbitro, se tivesse visto, ou um dos árbitros, se tivesse visto, daria um cartão amarelo para cada um. o Bandeira não viu, né? Deve ter visto e fingiu que não viu. Porque tem soquinho, tem ameaça de cabeçada, tem empurrão, tem tostão e tudo mais. Para mim, o mais grave em relação a esse jogo, por exemplo, e pegando esse jogo como gancho para ampliar a discussão,
é quando o árbitro é omisso em relação a lances de violência que acontecem no jogo. Esse jogo especificamente tem uma entrada do Wesley no Léo Jabá, se eu não me engano, que é uma entrada claríssima para expulsão, porque é uma agressão. E ele tem dado cartão amarelo, o que acontece em vários jogos. Acho que isso deveria ser trabalhado de uma forma para que durante o jogo os árbitros, dentro do seu trabalho, dentro da sua autoridade, eles possam punir jogadas mais violentas. Por isso que eu vejo com ressalvas essa situação, porque não tem isonomia nisso. Tem jogo que tem 38 câmeras transmitindo, tem jogo que tem 10. O jogo que tem 38 câmeras, o Big Brother vai funcionar melhor. O Grande Irmão vai estar de olho em todo mundo. É isso. O jogo que tem 11 câmeras, o Grande Irmão não vai conseguir captar. Então, eu vejo com ressalvas. Não estou dizendo que eu sou contra. Eu acho que a gente tem que trabalhar para que esse Grande Irmão ele possa captar esse tipo de situação em todos os jogos. Não mais em um jogo do que em outro jogo. E repito, para mim é mais importante que atitudes, agressões acontecidas no jogo e que não são avaliadas de forma correta pelos árbitros, elas sejam mais bem avaliadas. Por isso que eu citei esse exemplo desse lance do Wesley. Agora, é um tribunal extremamente injusto, né? Porque o Fagner fez o que fez, o Cueva também fez, só que não tem jogo do São Paulo no Paulista na sequência. E o Fagner vai entrar em Campo Belo e Concho, bonitinho, Sim. contra a Ponte Preta. Então, assim, não tem papo, acabou, não tem conversa. Fez o que eles fizeram, tá fora do próximo jogo. E não precisa de tribunal, de um monte de auditores, de nada disso. Tá aí, ó, tá claro. O que eles fizeram acontece no futebol, né? Várias vezes durante o jogo. Não é? Vezes. Acontece no futebol. Só que não é um comportamento legal. Sabe o que eu acho que tinha que acontecer também, mas assim, os jogadores deveriam participar de um comitê. O jogador. Eu acredito que isso pode. Eu tenho fé nisso, que os próprios jogadores possam participar, os capitães das equipes, e sugerir certo tipo de punição para certo tipo de jogada. Nori, quando o Rodrigo Caio fez o que fez, eu disse que não faria, porque eu aprendi que não se deve fazer o que ele fez. A minha educação esportiva foi essa, né? E eu aplaudo a posição do Rodrigo Caio. Vários jogadores do Corinthians saíram de campo elogiando o que fez o Rodrigo Caio. Inclusive o Fagner, né? Então acho que esse é um bom exemplo. Quer dizer, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, amiguinho. Né? Então, se você tivesse um representante dos árbitros, dos técnicos, que são os caras que fazem o futebol, e um da OAB, que é para colocar um pouco assim, vamos dizer, de credibilidade, um cara respeitado pela sociedade, 3 caras decidem, acabou. Acaba com esse negócio de tribunal, desse monte de auditor, que os caras adoram dar entrevista, agora aparecem porque tem uma final de campeonato, sabe, isso a mim não serve, para mim não serve. Só acho uma tentação perigosa, apesar de parecer tão fácil a gente resolver uma questão como essa, você querer resolver tudo com 3 caras trancados dentro de uma sala. Não é tudo. O meu modelo de justiça ainda pressupõe que você tenha tribunais, que você tenha direito de defesa, que você possa publicamente fazer isso e não dentro de uma sala trancado. Para esse tipo de caso, talvez seja um resultado fácil de você encontrar. Mas não é sempre, e a tentação é muito grande. Mas não é tudo, é para evitar que o tribunal tenha que julgar qualquer coisa. E por isso os tribunais atrasam mais. Primeiro que já não podem se reunir todo dia. Existe direito de defesa, existem argumentos, atenuantes, agravantes. Eu acho que você pode ser mais ágil. Você acha necessário ouvir o Fagner sobre esse caso aí? Eu acho que sim. O que acho ele mereceria. tem a explicar? Não sei o que ele tem a dizer. Um lance flagrante. Mas que atenuantes ele poderia Dentro do achar? jogo ele tem direito de defesa? Mas isso aí deveria O ter árbitro sido já punido chega pela com cartão arbitragem. vermelho. Então, aí sim, se a Esse é um lance arbitragem de diz- jogo. Esse não é um lance que você está discutindo. Tudo tem atenuante e agravante. Eu sou favorável ao amplo direito de defesa. Só precisa ter mais agilidade a justiça desportiva brasileira. Não, as posições estão postas. Né? Precisaria ter muito mais agilidade. E o Massini tem uma memória quase boa. Quase. Quase. Ele consegue identificar coisas do passado, mas com pequenos errinhos. Bateu na trave. Eu bati o olho ali no tweet do Auriberto e ele dizia assim, olha, o ministro é o Mário Andreasa. Eu falei, mas o Andreasa não está aqui Mário na Andreasa. lista, não está na lista dos ministros da desburocratização. Mas ele era do interior, né? Ele era o Mário ministro Andreasa era do ministro interior do você não- governo Isso, exato, Figueiredo. exato, interior. Aí, ó, isso tem na Wikipédia.
No início da década de 1980, o humorista Renato Aragão, pilha errada, hein? Pode parar, não precisa mandar tweet sobre isso. Ou da poltrona. Ou da poltrona, o Piscite. Não... Pilha errada. Criou para o Mexeram no abelheiro. Os Trapalhões da Rede Globo a personagem Severina. A reboque do sucesso da personagem Salomé, interpretada pelo também humorista Chico Anísio. Sensacional, tanto um quanto Enquanto Salomé conversava e dava conselhos pelo telefone ao presidente da época, general João Figueiredo, Severina explanava sua paixão pelos olhos verdes de Mário Andreas. Verdes.